Oi, gente! Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Eu sou a Marília. Aqui nós falamos sobre livros, falamos sobre maternidade, falamos sobre vida. E eu peço que você deixe pra mim o like logo agora no começo do vídeo, que isso me ajuda demais na divulgação do canal. E se depois de assistir você gostar do conteúdo, eu te convido a se inscrever e vir fazer parte aqui da nossa comunidade, que vai ser um prazer ter vocês aqui comigo. Gente, logo de cara eu peço desculpas pra vocês porque a minha voz tá terrível. Eu tô gripada e eu não quis esperar melhorar pra poder gravar o vídeo pra vocês. O livro que eu quero comentar hoje com vocês, esse vídeo resenha, é sobre um livro que conta a seguinte história. Imagina aqui comigo. Você vive numa sociedade, numa determinada cidade aí, onde tudo é medido, tudo tem custo, tudo é pesado, é calculado, cada mínimo movimento seu é baseado ali em cálculos, até a quantidade que você chora, né? Quantos ml de lágrima você derramou por determinada situação. Então, imagina essa realidade. E aí nós temos uma família normal, comum, né? E a menina, que é a filha dessa família, ela pede um presente muito inusitado pro pai. Ela pede pra comprar um poeta. Bom, só esse título, né, gente? Vamos comprar um poeta? Já mexeu muito comigo, me deixou muito curiosa, né? Foi um livro que me despertou aí, entrou no meu radar e depois eu ganhei de presente de uma amiga muito querida, Andréia, e ela mandou esse livro pra mim. Eu fiquei muito feliz. E é um livro contemporâneo de um autor português, Afonso Cruz. E a premissa da história é essa: viver numa sociedade onde tudo é calculado, mas tem essa menina que pede um poeta de presente. Achei muito interessante e fiquei me perguntando como será, né, que vai se desenrolar essa história. Bom, a história vai acontecendo, né? A gente vai percebendo ali o pai, o irmão, a mãe, todos envolvidos nas suas atividades e ao mesmo tempo você começa a se perguntar, nossa, aquilo vai te causando um certo desconforto, né? Porque essa menina pediu um poeta para a família, mas algumas coleguinhas da escola pediram artistas. E as pessoas diziam assim: ah, os poetas eles fazem menos bagunça do que os artistas. Gente, olha a imagem potente que isso traz, né, pra gente refletir. E eu gostei muito da metáfora que o livro traz, da gente refletir sobre esse papel da arte, né, e nesse caso em específico, da literatura, da palavra, né, do poema, dessa coisa da gente olhar para isso como um valor real e não com um custo, sabe? Me fez refletir muito esse livro nessa questão. E outra coisa que me deixou assim muito pensativa, e essa história me deixou muito pensativa porque viver em uma sociedade onde tudo é pesado, medido, calculado e tem custo ao invés de ter valor, me fez refletir muito na sociedade que a gente vive hoje, né? Hoje nós temos muito essa questão assim de a pessoa é medida, o sucesso de uma pessoa é medido pelo tanto que ela ganha, né? Pela posição que ela ocupa, pela influência que ela tem, e não pelo que ela é realmente, né? Sobre o que ela alcançou com o próprio esforço. E eu vou ler um trechinho logo do início do livro, tá? Eu juro que não tem spoiler, mas só para vocês entenderem o tom do livro. O nome do primeiro capítulo é 30 gramas de espinafres. Hoje comi 30 gramas de espinafres. O quilo custa 2,30 €. É fazer as contas. Precisamos de 30 cêntimos por dia para ter alguma vitamina K, diz um estudo. O pai exerceu 20 gramas de força na porta da cozinha e disse muito alto, antes de nos deixar na cara 1 ou 2 miligramas de saliva ou beijos, se quiserem ser poéticos, crescimento e prosperidade. Eu respondi na mesma moeda. Dizem que é bom transacionarmos afetos, liga as pessoas e gera uma espécie de lucro que, não sendo um lucro de qualidade, já que não é material
e não é redutível a números ou dedutível nos impostos ou gerador de renda, há quem acredite, é uma questão de fé, que pode trazer dividendos. Então, a cabecinha dessa menina funciona nessa lógica aqui. Então, tudo isso começa a te levar, e quando você entra no ritmo da história, até você mesmo já começa a pensar sobre isso, sabe? Traz essa reflexão. E eu me senti incomodada, porque eu pensei, gente, nós não estamos tão distantes de viver numa sociedade desse jeito. Hoje tudo é medido, pesado e, como eu falei, né, o seu valor ele é medido pelo quanto você ganha, pela posição que você ocupa em algum lugar e não pelo que você é e não pelo que você contribui com o mundo enquanto pessoa, sabe? E não enquanto a sua seu CLT, sua carteira de trabalho, sua carteira de clientes, a sua, sabe? Isso é uma coisa que me deixou muito, muito pensativa, muito reflexiva. E à medida que eu estava lendo o livro, e é um livro, gente, curtinho, ele não tem 100 páginas, tá? Isso aqui dá para você ler numa sentada ou em 1 ou 2 dias, é uma coisa que você lê rapidinho e te faz refletir muito. E enquanto eu estava lendo, eu falei, gente, essa família aqui, bem poderia ser uma família do universo de Fahrenheit 451. Me diz aí se é loucura da minha cabeça, mas eu fiz esse paralelo, né? Para quem não sabe, o Fahrenheit 451, ele é um livro maravilhoso, na minha opinião, tá? Que fala sobre um futuro distópico aí, um futuro, né? Que vou ler, que é melhor do que eu ficar só falando. Ficção científica é uma ótima maneira de fingir que você está falando do futuro, quando na realidade está atacando o passado recente e o presente, afirmou Ray Bradbury, que é o autor do Fahrenheit 451. Fahrenheit 451 é uma grande crítica aos regimes autoritários de qualquer tempo. É uma obra política que se tornou um clássico da distopia e também um dos livros mais censurados. Publicado originalmente em 1953, é um livro redescoberto a cada nova geração, pois ainda tem algo importante a nos dizer. E que coisa importante é essa? Nessa história aqui, nessa ficção, a gente tem uma realidade onde livros são proibidos, tá? Então, as pessoas que têm livros, elas são consideradas perigosas, os livros eles são queimados e é uma realidade tão louca em que os bombeiros, né, por isso que a gente tem aqui a figura, né, de um bombeiro, ele na verdade não, a função dele não é apagar fogo, porque já existe uma tecnologia ali que isso já é feito. A função dele é correr atrás de livros e, quando encontrar, incinerar esses livros. Genial, sim ou com certeza, né? Para a história. Então, assim, uma sociedade onde as pessoas não veem valor nos livros, na arte, na expressão individual, no pensamento crítico, no pensamento filosófico e são combatidas a ferro e fogo, no Fahrenheit 451. Aqui, a sensação que eu tive é que facilmente poderia ser uma família que morava nessa sociedade distópica aqui. E aí essa menina dessa família decide pedir ao pai um poeta, como se fosse fácil assim, né, gente? Como se nós pudéssemos simplesmente, da mesma forma que a gente vai ao mercado comprar uma lata de milho, a gente pudesse escolher um poeta, escolher um artista, comprar e levar para casa. Me fez refletir demais sobre isso, né? E quando o poeta chega na casa dessa família, aí que vem o que eu achei lindo e genial da história. Ele tá ali convivendo, né? Ele senta à mesa com a família e coloca ali para ele dormir num cantinho embaixo da escada, que nem a gente faz com cachorro, né, gente? Até me fez refletir um pouco sobre isso também.
a forma como a gente trata os nossos animais, né? Pessoas que compram animais me deu uma incomodada, sabe? Mas assim, eu acho que faz a gente pensar muito sobre em que lugar a gente coloca a arte na nossa vida. A arte, a literatura, a filosofia, tudo que faz a gente ser humano, né? Tudo aquilo que nos diferencia das outras raças, né? Das outras raças de animais. Então, é um livro que, sinceramente, eu acho que todo mundo que gosta de livros, que gosta de refletir sobre esse assunto, deveria ler. E quem não gosta é um convite, porque é um livro tão curtinho, é um livro, assim, que em poucas palavras ele com certeza vai te agregar tanta coisa que, sinceramente, eu arrisco dizer que uma das minhas melhores leituras de 2025 até agora, junto com o outro livro do Afonso Cruz, que inclusive eu preciso gravar um vídeo para vocês sobre ele, porque esse autor, sinceramente, é um dos meus preferidos autores contemporâneos. Porque a gente tem muita mania de clássicos, né? Eu tenho mania de clássicos, eu adoro um livro clássico, mas tem livro contemporâneo que já nasce clássico. Essa é a minha opinião sobre os livros do Afonso Cruz. Ainda não li todos, tá na minha lista, mas sinceramente acho muito, muito, muito bonita. E a convivência do poeta com essa família vai modificando as atitudes de cada um. Então, vou dar um exemplo para vocês. A mãe, ela tem aquele pensamento, né, de mulher enclausurada. O adjetivo que eu consigo pensar nessa mãe é uma mãe enclausurada. Mas enclausurada em que sentido? Eu pensei muito naquelas mulheres da década de 40, de 50 ou até antes, totalmente silenciadas ali nas suas vontades, nos seus quereres. E isso, quando o poeta entra nessa casa, ele começa a jogar ali algumas sementinhas através de pequenos poemas, de pequenas coisas, pequenas palavras que ele vai soltando ao longo da convivência com essa família. E é como se essas palavras, elas germinassem dentro dessas pessoas. Então, a mãe chega um momento em que ela usa uma expressão que a filha achou poética. E que expressão é essa? Estou farta. Quantas mulheres não têm a oportunidade de verbalizar isso, né? Para mim já deu, estou cansada, não dá mais. E ela conseguiu fazer isso depois de conviver um tempo ali com o poeta. E curioso que no começo ele a irritava muito, né? Causava muito desconforto na mãe, por quê? Porque estava tirando ela ali da zona de conforto. O irmão da menina, ela tinha um irmão, não sei se eu mencionei isso antes, mas se eu não tiver mencionado, tô falando aqui agora. A menina tinha um irmão que no começo super prático, fruto ali, cria dessa sociedade totalmente, não pensava uma vírgula fora e nem se esforçava para isso, mas a irmã trouxe um poeta para dentro de casa e isso acabou contaminando esse menino também. Mas assim, não é uma história que se desenvolve de forma clichê, sabe? Não é um clichê. É mesmo uma construção de ideias. A sensação que eu tive foi meio essa, assim, de iniciar o livro numa sensação totalmente árida, como se eu estivesse num campo árido, e pensando, nossa, que estranhamento, esse povo, tudo é medido, tudo é pesado, tudo é calculado, extremamente materialistas. E de repente, com pequenas frases, assim, e o livro é curto, eu já falei isso pra vocês, então não é como se a gente tivesse uma longa curva de desenvolvimento de ações, não, e ao mesmo tempo é sutil. Gente, eu não sei explicar. É uma obra-prima. O livro, ele é uma obra-prima, de verdade, assim, é um convite à reflexão, mas um convite poético, sabe assim? E claro, eu não posso deixar de comentar essa capa aqui, né, gente? O que é isso aqui? Te lembra alguém? Te lembra alguma coisa? Um Fernandinho Pessoa, quem sabe? Ai, adoro essas referências
sutis, essas coisinhas assim, ó, joguei, sabe? Quem pegar, vai pegar. Olha, isso ganha meu coração. E, além de tudo, são livros que falam sobre livros, sobre paixão por livros. E eu sei que nós aqui gostamos muito disso. E para mim essa obra, ela é tão poética, tão bonita, tão completa, porque ela mostra para nós que numa sociedade onde você é inútil, se você traz a arte para dentro da sua vida, a sua inutilidade não é real. Pelo contrário, aí que a gente se integra à nossa raça humana. E no final do livro, nós temos um apêndice que eu achei maravilhoso e que complementa a nossa reflexão sobre o livro, que não tem nada a ver com a história, mas que ao mesmo tempo complementa, né, a história, como todo bom apêndice. E aí eu vou ler um trechinho para vocês, que ele fala assim, ó: muitas vezes se justifica a ficção como uma pretensa fuga da realidade. Então aqui, como na história, né, literatura, arte eram vistas como coisas inúteis, né, que não traz nenhum benefício, nenhum lucro. Então, muitas vezes se justifica, né, a ficção como uma pretensa fuga da realidade, como se esta não nos chegasse ou nos magoasse, e por isso necessitamos da imaginação, um pouco como precisamos de drogas e de entretenimento. Podemos ser mais pragmáticos e descobrir na fantasia uma utilidade bem maior do que esse escape psicológico dos horrores ou das injustiças. E aí a gente entra em uma outra discussão que eu quero comentar rapidamente com vocês, que é, não sei se vocês acompanharam aí algum tempo atrás, algumas semanas atrás, nós tivemos uma discussão na internet falando sobre se ler ficção realmente acrescenta algo na vida das pessoas, ou se a gente deve ler só aqueles livros de autoajuda, de autodesenvolvimento, crescimento e coisas do tipo como enriquecer em 90 dias, como convencer pessoas, como ser mais produtivo, como mudar o seu mindset e tudo mais, e deixar de lado as leituras de ficção, porque elas são inúteis. Não tô tirando essa ideia do livro, tá? Isso aconteceu real algumas semanas atrás. Pessoas querendo justificar que a ficção ela é inútil. Mas tivemos estudos que comprovam que quanto mais a gente lê ficção, mais capacidade a gente tem de desenvolver o nosso pensamento crítico, né? E por que o pensamento crítico ele é tão importante? Ele é importante porque faz de nós seres pensantes, capazes de tomar melhores decisões, tanto pessoais quanto em sociedade. E isso é algo que eu particularmente acredito firmemente. E aí falaram que seria mais produtivo você ler ficção, porque através da ficção você desenvolve a empatia pelos personagens, pelas situações que os personagens vivem, você aumenta a sua criatividade, porque você acaba mergulhando em uma realidade que não é a sua, numa história que aparentemente não tem nada a ver com você, e te faz abrir os olhos, né? E eu fiquei me perguntando, meu Deus, foi preciso um estudo para as pessoas chegarem a essa conclusão, porque tudo isso aqui, ó, que vocês estão vendo aqui atrás de mim, todos esses livros aqui, foi o que fez de mim a pessoa que eu sou hoje, né? É claro que eu nunca entrei num trem como a Ana Karenina entrou, eu nunca... O que mais nós temos aqui? Nunca cresceu nenhuma plantinha só de eu encostar o meu dedo verde na terra, né? Que mais que nós temos? Eu não morei numa fazenda, né, para promover uma revolução dos bichos, nada disso. Mas cada vez que eu encontrava uma situação que se assemelhava àquilo que eu lia ou que me remetia a esse pensamento, eu falava: "Olha,
parece aquele livro, olha, isso aqui parece a Ana Karenina lá, ó, que se apaixona por um cara fora do casamento, né? E pensando nisso, lembrei de quem? Madame Bovary, que vivia um casamento infeliz. Gente, tanta coisa que traz para nós, seres humanos, uma bagagem para a gente conseguir lidar com as nossas questões. E aqui foi preciso ir à loja, comprar um poeta e trazer para dentro de casa para a gente poder recuperar um pouquinho a nossa humanidade. Então, assim, quem fala que ler ficção é inútil, que não leva a nada, que, enfim, não te traz nenhum benefício imediato, eu arrisco dizer, e olha que eu sou uma pessoa que gosta de livros de autoajuda, eu arrisco dizer que nem tampouco você lendo Como Enriquecer em 90 Dias, Como Convencer Pessoas, Como Mudar o Seu Mindset, vai tornar você um ser humano melhor. Só acho. Joguei aí a minha opinião. Então, assim, pra gente encerrar, que eu já falei muito, já falei demais, vamos comprar um poeta. É um convite à reflexão do lugar onde a gente coloca a arte na nossa vida. Em que lugar a gente coloca essa coisa que para muitos não tem nenhum valor e que para outros simplesmente é a vida toda, né? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo resenha sobre esse livro maravilhoso. Espero que você tenha ficado, no mínimo, curioso para buscar essa história, vir refletir um pouquinho comigo sobre isso. E se você já leu, se você gostou, se tá na sua lista, se tá no seu radar, comenta aqui embaixo. Ou outras coisas também que eu comentei aqui no vídeo. Se você tiver algo a complementar, deixa aqui, vamos conversar, tá bom? Eu espero demais que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, manda esse vídeo para alguém que você acha que pode gostar, que pode se interessar. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Beijo!